Olá, caríssimos alunos do terceiro ano, Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021. 23 de julho do segundo bimestre, professor Maurício retornando às nossas aulas de revisão geral de filosofia. Como havia dito, a aula de ontem não foi possível devido a problemas técnicos seríssimos, tá bom? Mas, enfim, eu vou gravar para vocês esta aula de filosofia nesta sexta-feira, como havia dito. E peço desculpas pelas mensagens apagadas, é que eu acidentalmente cliquei em privado, e então a gravação do vídeo no YouTube não ia sair porque eu apertei no privado e não no público. Estou meio lesado aqui. Mas, enfim, professor Maurício com filosofia. Finalmente, filosofia, segunda parte do segundo bimestre, ok? Vamos ver, então, a nossa revisão, portanto, de filosofia, os últimos assuntos desse segundo bimestre. Vocês vão receber, eu vou enviar para vocês, o módulo 2 do segundo bimestre, a parte 2 de filosofia, só com, portanto, o segundo bimestre, e não com aquela parte toda inteira do primeiro desde o primeiro bimestre, não. Então, vocês vão receber, portanto, este módulo 2, essa cópia do segundo bimestre somente. Então, só vendo, recapitulando, vimos no segundo bimestre os filósofos sofistas, né? Os mestres da retórica, vimos Platão de Atenas, Aristóteles, né? O nosso filósofo Platão, e as primeiras questões do segundo bimestre foram, deixa eu ver quantas questões, foram 10 questões, isso. 10 questões de filosofia, estou rolando aqui a página, e depois adentramos no assunto Aristóteles, o mestre da lógica, do pensamento lógico, enfim, que caiu questões já anteriores a ele, antes aqui, já nas 10 primeiras questões, ok? Rolando aqui mais, passando aqui para vocês, chegamos ao período depois de Aristóteles, ao período helenístico, as escolas filosóficas helenísticas, não é? O estoicismo, o epicurismo, o pirronismo, todas estas escolas que nós já vimos. E o cinismo, esse nome que vem exatamente do grego kinos, como nós explicamos. Muito bem. E as outras questões, a continuação das questões de filosofia, 11, 12, 13, 14 e a 15ª questão, não tem mais, foram 16, 17 questões, ok? Muito bem. E agora a gente finalmente chega ao assunto de hoje, a continuação do segundo bimestre, tipos ou graus de conhecimento. Então, assuntos didaticamente fáceis, relativamente fáceis para vocês entenderem. Aqui eu fiz o resumo dos tipos ou graus de conhecimento. O primeiro conhecimento é o conhecimento empírico ou senso comum, aquele que ocorre de modo espontâneo, casual, a priori, né, que é baseado nas observações e conclusões imediatas do senso comum, do cidadão comum, ok? A cultura popular, as crendices, os remédios, as curas, enfim, aquele conhecimento que não passa pelos livros, não é? Como ocorre com o tipo 2 de conhecimento, o conhecimento científico, aquele que, sim, que se forma a partir dos estudos sistemáticos, né, da pesquisa elaborada, objetiva, metódica, enfim. E, portanto, é o conhecimento formal, onde nós adentramos, não é? Abrimos os livros, enfim, para nos apropriar da ciência e das ciências em geral, do conhecimento científico em geral, ok? Portanto, o segundo tipo de conhecimento é o conhecimento científico. E o exemplo são todas as ciências experimentais, enfim, sobretudo as ciências experimentais, ok? O terceiro tipo de conhecimento é a nossa filosofia, é o conhecimento filosófico,
aquele que surge da reflexão intelectual pura, do exercício lógico da razão, em busca do saber, do entendimento profundo do ser, da realidade e da própria existência humana. Conhecimento teórico, crítico e sistemático. Exemplo, as ciências filosóficas, claro, como a ética, a cosmologia, a ontologia, a metafísica, não é? A política, as ciências jurídicas, enfim, etc. E, por fim, o quarto tipo ou grau do conhecimento é o conhecimento teológico, aquele que se forma a partir da pesquisa e do estudo sobre o mistério, né, sobre os mistérios maiores, enfim, da revelação divina, ok? Conhecimento fundado na fé e na razão, na história do cristianismo e dos povos da antiguidade. Exemplo, portanto, de conhecimento teológico, a própria teologia, né, os estudos bíblicos, a fenomenologia da religião e, como disse, a teologia. São, portanto, estes quatro, didaticamente, esses quatro tipos de conhecimento, ok? Existem outros tipos de conhecimento ligados mais à questão pragmática, à área pragmática das artes, ok? Da estética, mas foge, e das técnicas também, né? Os conhecimentos da área técnica, portanto, mas não cabe aqui de um modo na reflexão geral aqui desses tipos ou graus de conhecimento, ok? Origens do conhecimento. Como surge o conhecimento humano? Então, nós temos vários conceitos, várias teses filosóficas a respeito deste assunto. A primeira posição, a primeira tese é o empirismo, a tese empirista. A experiência material e sensorial é a fonte única do saber, do conhecimento humano. Ele é produto exclusivo da percepção sensorial. Afirmam os filósofos empiristas, o espírito, o intelecto humano não acrescenta nada de novo à ciência, ao que já se sabe, ao que já se conhece. Ele apenas se limita a receber e reproduzir passivamente os dados captados pelos sentidos. Portanto, o conhecimento vem de fora para dentro. Nada chega à mente humana sem passar antes pelos sentidos. E aqui estão os nomes dos principais filósofos empiristas, tá bom? O empirismo que vamos estudar com mais afinco, mais profundamente nas nossas aulas presenciais. Racionalismo é a segunda tese, o segundo conceito filosófico sobre esse tema. Diz o racionalismo: a razão é a fonte autêntica do conhecimento, pois somente ela pode elaborar um saber lógico, necessário e universal, independente da percepção sensorial. A razão humana é livre e autônoma. Os filósofos racionalistas dizem que a percepção sensorial é fonte de erros e contradições, e que só o intelecto humano, a razão humana, é capaz de ver a complexa realidade do ser e do mundo. E aqui estão os nomes dos principais filósofos racionalistas. Nós temos outras teses a respeito do conhecimento, das origens do conhecimento. O intelectualismo, portanto, esta é uma tese, é uma postura intermediária entre o empirismo e o racionalismo. Ele tenta conciliar, portanto, aqui essa questão, ok? E aqui estão os principais filósofos intelectualistas. Leiam, por favor, e releiam o assunto. Nós temos outros conceitos filosóficos. O realismo, conceitos diretamente opostos. Realismo e idealismo. Vocês vão ler. Realismo, a percepção que temos dos seres ou dos objetos é real, corresponde exatamente às características que há nestes objetos. A percepção do homem comum no seu dia a dia é basicamente realista. O que diz o realismo. O idealismo já diz o contrário. A percepção que temos dos seres e dos objetos é produzida e formatada pela ideia ou consciência do sujeito pensante, conforme o grau de cognição desse sujeito. Observação. Enquanto a teoria realista ela focaliza o objeto, a idealista focaliza o sujeito. E, finalmente, mais dois conceitos filosóficos. São vários. A gente fica, nesse segundo bimestre, nesta aula, com mais estes dois, o ceticismo e o dogmatismo. Outros dois conceitos diretamente opostos.
O ceticismo afirma que não há certeza ninguém, que ninguém pode ter certeza de coisa alguma, né? Como vocês conhecem bem o termo, é a postura filosófica que questiona as verdades da ciência, da filosofia e da religião, ok? E o dogmatismo é a corrente filosófica que se fundamenta nas verdades absolutas, verdades irrefutáveis, inquestionáveis e imutáveis. Para a teologia, essas verdades são chamadas de dogmas, são os dogmas da fé. Ok? Leiam e releiam, por favor, esses conceitos filosóficos que não são fáceis de aprendê-los, de compreendê-los. Nós temos que ler e reler, ok? E aqui estão as últimas questões, dentre as últimas questões do segundo bimestre, questão 18, ok? A 19, a 20 e a 21 e 22. São mais são mais 5 questões, né? Para vocês responderem sobre estes assuntos, especificamente sobre estes assuntos que eu acabei de refletir com vocês. Ok, minha gente? Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia, um bom fim de semana e até a próxima semana com mais assuntos de filosofia e sociologia, encerrando este segundo bimestre, e logo estaremos juntos, com fé em Deus, com a graça de Deus, estaremos juntos nas aulas presenciais em agosto. Obrigado pela atenção de todos e Deus abençoe. Tchau, tchau.